Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Dutra, sou contador e empreendedor. Você já ficou em dúvida se a retirada do Prolabore é obrigatória ou não? Sua contabilidade já te orientou da necessidade de você fazer essa retirada de Prolabore e você mesmo assim ainda ficou em dúvida se deve ou não fazer essa retirada do Prolabore? Bem, essas são dúvidas que constantemente recebemos aqui em nossa empresa contábil. Nos acompanhe nesse vídeo e você irá saber exatamente se é obrigatório ou não você fazer a retirada de Prolabore na sua empresa. Mas antes eu gostaria de fazer um convite para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Vem, se inscreva, dê o seu like, acione o sininho para receber notificação de novos vídeos, compartilhe. Vamos levar esse conteúdo a outras pessoas que possam se interessar por esse assunto. Antes de respondermos se o Prolabore é obrigatório ou não que você faça essa retirada na sua empresa, vamos definir exatamente o que é o Prolabore. Pois muitas pessoas nos perguntam do que se trata o Prolabore, o que exatamente é o Prolabore. Então podemos dizer que o Prolabore nada mais é do que um termo em latim que significa pelo trabalho, ou seja, é a remuneração do sócio ou dos sócios de uma empresa que exercem alguma atividade ligada a essa empresa, seja essa uma atividade fim ou mesmo uma atividade administrativa. Portanto, a legislação determina que, uma vez que o sócio, administrador ou um sócio que exerça uma função na empresa, ele deve sim ser remunerado e essa remuneração se dá via Prolabore. Outra pergunta comum: Prolabore e salário são a mesma coisa? Bem, não são a mesma coisa. Por quê? Como eu defini no tópico anterior, Prolabore é a remuneração de um sócio ou de alguns sócios pela função exercida na empresa. Já quem recebe salário, ele geralmente tem um contrato de CLT, ele tem todo o vínculo empregatício, ele tem as obrigações e direitos definidos por lei. Então fica claro aqui que Prolabore e salário não são a mesma coisa. Então, pessoal, agora sim, nós vamos responder a pergunta principal desse vídeo. O Prolabore é obrigatório ou não que eu faça a retirada pela minha empresa? Bem, não existe uma lei específica que gere obrigatoriedade de você ter um Prolabore. Isso é definido por algumas situações. Podemos destacar duas dessas situações que vão caracterizar se existe a obrigatoriedade ou se não existe a obrigatoriedade da retirada do Prolabore. O primeiro aspecto: se o sócio exerce uma atividade na empresa, seja ela administrativa, seja ela outro tipo de atividade, sim, ele é obrigado a ter a retirada do Prolabore. Isso porque a legislação previdenciária define, ela equipara o sócio administrador ou o sócio que exerce uma função na empresa como contribuinte individual. Desta forma, essa contribuição só pode ser realizada através de uma folha de pagamento de Prolabore, onde lá vai incidir o INSS e o imposto de renda retido na fonte, se for o caso. Já o segundo aspecto diz que, se o sócio não exerce nenhuma atividade ligada à empresa, ele não tem obrigatoriedade de retirada do Prolabore. A legislação não exige isso. Tá, mas ao mesmo tempo que não existe a obrigatoriedade, existe a opcionalidade, ou seja, um sócio que é apenas sócio da empresa, que não exerce atividade nenhuma junto à mesma, ele pode sim, opcionalmente, retirar Prolabore. Por quê? Porque muitas das vezes ele quer contribuir para o INSS. E a melhor forma nesse caso é através do Prolabore com a incidência do INSS e, se for o caso, do imposto de renda. Então, resumindo, são duas as situações que torna ou não o Prolabore ser obrigatório. A primeira, se o sócio desempenha atividade diretamente ligada à empresa, independente de qual seja essa atividade, ele é obrigado. Se ele não exerce nenhuma atividade, ele não tem essa obrigatoriedade, porém é opcional essa retirada de Prolabore. Ficou claro a diferença entre a questão da obrigatoriedade e da não obrigatoriedade?
É bem isso que a legislação determina e é isso que deve ser observado e é isso que nós aqui na nossa contabilidade orientamos os nossos clientes. Uma vez que eu sou obrigado a ter Prolabore ou eu opto em ter Prolabore, qual é o valor dessa minha retirada? Quanto que vai ser o meu Prolabore? Bem, também não existe um valor pré-definido. No mínimo, tem que ser um salário mínimo de Prolabore. Porém, esse valor pode ser bem maior. Isso vai depender, primeiro, de um acordo entre os sócios e, evidentemente, se a empresa tem caixa suficiente, tem faturamento suficiente para uma retirada de faturamento de 2, 3, 5, 10 salários mínimos. Então, tudo isso vai depender dessas duas situações. Acordo entre os sócios e capacidade financeira da empresa. Bem, diante disso tudo que foi dito até agora, nós temos uma sugestão e é exatamente o que nós fazemos na nossa empresa contábil. Nós sempre sugerimos aos nossos clientes que tenham uma retirada de Prolabore de pelo menos um salário mínimo. Isso porque você estará cumprindo a lei, recolhendo o INSS ou o imposto de renda, se for o caso, e você não vai incorrer em nenhum risco de amanhã ou depois um fiscal da Receita Federal fazer uma auditoria na sua empresa e fazer o cruzamento da informação da remuneração da empresa com o seu imposto de renda, com a sua declaração de imposto de renda. Porque quando ele fizer esse cruzamento, o que pode acontecer? Ele pode perceber que você está tendo uma distribuição de lucro como Prolabore disfarçado, justamente para que você não recolha INSS e nem imposto de renda na fonte, se o valor assim o determinar. Então, essa é a nossa sugestão. Sempre retirar o Prolabore de no mínimo um salário mínimo, porque amanhã ou depois você pode ter muita dor de cabeça se você não fizer essa retirada e isso vai te trazer muito prejuízo financeiro. Então, é um cuidado que se deve ter e que nós sempre alertamos os nossos clientes para agirem dessa forma. Retire o Prolabore de pelo menos um salário mínimo e que isso vai com certeza evitar muita dor de cabeça. Esclarecemos a sua dúvida? Você gostaria de saber um pouco mais sobre isso? Então venha conversar conosco. Nós aqui da FCD Contabilidade estamos à sua disposição. Nós já auxiliamos e continuamos auxiliando diversos empreendedores em todo esse nosso país, em todo o Brasil. E gostaríamos muito de poder também te auxiliar, te ajudar. Então, na legenda desse vídeo você vai encontrar os links para entrar em contato conosco. Venha falar conosco, vai ser uma alegria muito grande poder atender você, poder conversar com você e trocar ideias, te explicar melhor como funciona essa questão do Prolabore. E agora eu te pergunto, esse vídeo foi útil para você? Ele te ajudou? Ele vai poder ajudar outras pessoas que você conhece que têm essa mesma dúvida? Então, novamente eu te faço o convite, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like. Se você gostou desse vídeo, dê o joinha, porque isso vai nos auxiliar no crescimento aqui do nosso canal. Assine o sininho, sempre você vai estar recebendo notificação de novos vídeos que estamos sempre postando aqui no nosso canal, falando muito de empreendedorismo. E compartilhe, vamos compartilhar com outras pessoas que se interessam, que gostariam de saber um pouco mais sobre esse assunto. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a você que tem nos acompanhado, te desejar muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.